são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos todos juntos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Pois nós vimos sua estrela a brilhar no Oriente, e assim vimos adorar o Senhor de toda a gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, na Igreja do Brasil, nós celebramos a Epifania do Senhor. Nós sabemos que a Epifania é celebrada no dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Mas aqui no Brasil, nós celebramos no domingo mais próximo para favorecer a presença dos fiéis. Então hoje celebramos a manifestação do Senhor, a Epifania, que significa esta manifestação, esta revelação de Jesus a todas as nações, a todos os povos. Nós vimos no Evangelho que 3 magos vindos seguindo a estrela que estava despontando no céu, no Oriente, vieram adorar o Senhor, vieram ver o rei que havia nascido. Então 3 reis magos saíram de sua terra, deixaram o seu povo para vir reconhecer este menino
a adorar este menino, este rei, este Deus que havia nascido. Chegando em Jerusalém, procuraram Herodes, o rei de Israel, o rei de Jerusalém, para poder perguntar onde estava o menino que havia nascido. Herodes e toda a cidade ficaram perturbados com esta notícia, que havia nascido um rei. Então, verificando as Sagradas Escrituras, eles então relembram que este rei deveria nascer em Belém. Então ele manda os reis magos para Belém, com a instrução que eles deveriam depois avisar onde estava este menino, para Herodes também ir adorá-lo. E nós sabemos que Herodes, na verdade, queria acabar com este rei, queria matar este menino. Então a intenção dele era má. Mas ele disse: vai lá, né, acha esse rei, volta aqui, me conta, porque eu quero adorá-lo também. Depois o anjo avisa os reis magos e eles vão por outro caminho. Chegando aonde estava o menino, oferecem a ele ouro, incenso e mirra. O ouro, porque esse menino que nasceu é Deus. O incenso, aliás, esse menino que nasceu é rei, por isso oferecem ouro. Incenso, porque esse menino que nasceu é Deus. E mirra, porque este menino é homem, é gente, é da humanidade, e ele vai morrer, ele vai se sacrificar, ele vai se entregar a nós. Então, ouro, incenso e mirra, que expressa ali essa missão de Cristo, essa identidade daquele menino que nasceu. Então, hoje nós podemos dizer assim que nós finalizamos o quadro do presépio. No presépio nós temos os animais, colocamos até as plantas, né? Os animais, as flores. A criação está aqui, contemplada e contemplando o menino que nasceu. O boi, a vaca, a ovelha, e a gente até acrescentou outros animais, para dizer que a criação toda se rende a este menino que nasceu. A criação toda se ajoelha diante deste menino. É claro que inconscientemente os animais estão ali adorando a Deus, estão ali no presépio também rendendo a sua adoração, o seu culto, sem saber, porque a gente também precisa saber disso, né? Que a natureza louva a Deus. A natureza rende culto a Deus, adora a Deus quando faz aquilo que é próprio dela. Ou seja, o cachorro louva a Deus quando late, né? O pé de alface louva a Deus quando vira salada, porque está fazendo aquilo para o qual nasceu, está vivendo a sua identidade. Então, até quando os animais alimentam o nosso bucho, eles estão louvando a Deus. A vaca, quando morre para alimentar você, seus filhos, está dando glória a Deus com a sua morte, vivendo aquilo que é próprio dela, ser alimento também. Isso não significa explorar, não significa judiar dos animais, não tem nada a ver, mas cada criatura tem o seu lugar, e cada vez que cada criatura louva a Deus, aliás, cada vez que a criatura vive aquilo que é próprio dela, ela louva a Deus. Então, a criação está aqui, nos animais. O anjo representando a corte celeste, esta realidade espiritual também que nos acompanha sempre, está aqui o anjo. Está aqui Maria e José. Podemos dizer assim que estes dois judeus representam o resto de Israel. O que é o resto de Israel? É toda aquela gente que ainda se mantém fiel à palavra de Deus. O resto de Israel são todos aqueles que ainda mantêm-se na piedade, que mantêm-se ainda fiéis, que mantêm-se ainda esperançosos, aqueles que esperam em Deus, aqueles que aguardam em Deus, aqueles que são fiéis. Nós vimos no Evangelho que nem todo Israel é fiel. Herodes
e a cidade ficou perturbada com a notícia. Herodes, como rei de Israel, deveria ser o primeiro a esperar a notícia desse menino. E não só, deveria estar atento aos sinais. E, no entanto, reis pagãos veem esse sinal antes do rei de Israel. Reis pagãos veem este sinal no céu antes daqueles que deveriam ver primeiro: o povo de Israel, o rei de Israel. Então, Maria e José representam sim Israel, mas o resto de Israel, aquela pequena porção que ainda se mantém fiel a Deus. Então, está aqui também representada a criação, o resto de Israel, a corte celeste, a realidade espiritual. E agora nós fechamos este quadro com a presença dos reis magos, que significam, que simbolizam toda a nação conhecida da época: a Europa, a Ásia, a África. Todos os pagãos agora estão ali na presença. E eu esqueci de uma figura bem importante: o pastor. O pastor também, como nós vimos no dia do Natal, o pastor representa também este povo que anda perdido e que espera um Salvador. Esta gente como nós, pecadores, que precisam de um Salvador, que esperam um Salvador. Está ali o pastor, os animais, o anjo, o resto de Israel e o povo pagão. O que significa então tudo isso? O que nós estamos celebrando hoje? A universalidade da salvação. Jesus veio para todos, sem distinção de raça, de cor, de língua, não interessa. Jesus nasceu para todos. Porém, Herodes e Jerusalém, que ficaram escandalizados, espantados, perturbados com a notícia, não estão aqui no presépio. O presépio é o lugar de todos, ricos e pobres, brancos, pretos, o povo de Israel, o povo pagão. Porém, não é lugar dos orgulhosos, não é lugar dos arrogantes, não é lugar daqueles que já têm a sua recompensa nessa terra, ou seja, daqueles que não esperam em Deus, daqueles que não querem mais nada do que já têm, daqueles que dizem: eu já tenho tudo, não preciso de... já estão satisfeitos, já estão contentes com a vida que têm, com este mundo. Estão presos às criaturas, presos a este mundo. Aqui no presépio, então, não tem lugar para os orgulhosos, mas tem lugar para todos aqueles que se submetem a esta criança. Todos aqueles que se prostram diante desta criança têm lugar no presépio. Para estar aqui precisa ser humilde, não precisa ser pobre, miserável de bens, mas precisa ser humilde e se reconhecer pobre e miserável, ou seja, necessitado deste bem maior que é Deus. Hoje então nós fechamos este quadro do presépio. Aqui é o seu lugar também. Aqui é o nosso lugar, aqui é a igreja que comporta todas as coisas, todas as pessoas. Aqui no presépio, então, nós vemos esta imagem daquilo que Deus quer. Todos, diante do seu Filho Jesus, humildemente reconhecendo que precisam dele e que ele é o Rei, que ele é Deus, que ele é verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria para nos salvar. Estão aqui, então, representadas todas as criaturas, todas as pessoas, as civilizações que devem se unir a este novo Rei, a este Deus que nasceu. Celebrar a universalidade da salvação não significa dizer que, e é um problema recorrente nos dias de hoje, não significa dizer que
toda religião, todo Deus é válido. Quando nós vemos aqui reis pagãos, feiticeiros, vindo adorar este menino, vindo render-se diante deste menino, desta pobre criança, numa manjedoura, nós então notamos que é necessária a conversão. Os povos pagãos precisam se converter a este Deus. Os povos pagãos precisam ser conduzidos a este menino. Celebrar a universalidade da salvação não é celebrar uma fé relativa, uma religião relativa, um Deus relativo. Não é o relativismo religioso que diz: todo Deus é válido, toda religião é válida, não importa qual é a fé que você professa, importa é ter fé. Não é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo que, na verdade, importa ter fé em Jesus. Importa ter fé neste Deus. E é por isso que estes saíram das suas terras para poder vir adorar este menino. Abandonaram a sua falsa religião, seus falsos deuses, para estar diante do mesmo Deus, do Deus verdadeiro. Nós costumamos dizer assim, e eu gostaria que vocês tirassem isso, excluíssem esta frase do vocabulário de vocês. Nunca mais digam: Deus é o mesmo. Não é. Eu não posso admitir que o meu Deus, o Cristo, o Verbo encarnado, Filho do Pai, o meu Deus unitrino, seja o mesmo Deus do candomblé. Não é. Eu não posso admitir que o meu Deus, que é um Deus da ressurreição, seja o mesmo Deus da reencarnação. Não são coisas distintas. Não é o mesmo Deus. Eu não posso dizer que o meu Deus seja o mesmo Deus dos hinduístas, que tem mais de 2.000 deuses. Não é o mesmo Deus. Então Deus não é um só. Agora só existe um Deus verdadeiro. Aí sim, só existe um Deus verdadeiro, e portanto os outros são falsos. Dizer que Deus é um só é a mesma coisa de dizer que ninguém é Deus, porque não tem como você conciliar tantos deuses neste mundo, dizendo que são os mesmos. São contraditórios uns com os outros, são contrários muitas vezes, não coincide. Então Deus é um só, no sentido que só existe um Deus, mas não podemos admitir que todo mundo tem a mesma fé no mesmo Deus. Não tem. Só existe um. E aí que entra a nossa responsabilidade de evangelização. Se eu admito que existe um Deus verdadeiro e é o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus unitrino, eu preciso conduzir as pessoas para este Deus. Aí tem sentido a evangelização, aí tem sentido essa pregação que eu estou fazendo, tem sentido você falar de Jesus Cristo para as pessoas, porque todos precisam ser conduzidos. E veja, não é abduzido, não, é conduzido. Não precisa ser com violência, não precisa ser através de guerras. Não é abduzir, é conduzir todos para Jesus. E a gente conduz as pessoas para Cristo, primeiro com o nosso testemunho. A gente conduz as pessoas para Cristo com o nosso jeito de ser, com a nossa lógica de vida, com o nosso bom testemunho. As pessoas, olhando para nós, precisam notar esta estrela que outrora guiou os magos. Aquela estrela que guiou os magos, aonde estava o menino, ela deixou de ter serventia há 2.000 anos, quando Jesus constituiu seus discípulos, seus apóstolos, e cada um de nós. Nós que somos hoje esta estrela, ou seja,
nós que devemos guiar as pessoas, mostrar às pessoas o caminho para Cristo. Nós falamos que Nossa Senhora da Guia é essa estrela, claro, por excelência. Nossa Senhora da Guia é esta estrela que outrora guiou os magos e que nos guia hoje para Jesus Cristo, mas também você é. Os magos saíram de sua terra motivados por um desejo interior, por um ardor interior de conhecer o verdadeiro Deus, e conheceram, seguiram essa estrela. Todo mundo, meus irmãos, até as piores pessoas deste mundo têm no coração o desejo de ser conduzido a Deus, o desejo de coisas permanentes, duradouras, eternas, infinitas. É o nosso coração que deseja, e as pessoas lá de fora também, mas precisam ser conduzidas para o lugar certo. Então peçamos a Jesus, neste dia que nós celebramos a manifestação do Senhor a todas as nações, que Ele revela para nós que Ele veio para todos. Peçamos ao Senhor que nós assumamos a nossa missão de conduzir todas as coisas para Cristo. Nós também devemos assumir a nossa missão de ser esta estrela, ou seja, este sinal, esta luz que conduz para o caminho certo, onde está o Cristo. Sabemos que cada um deverá dar a sua resposta pessoal. Se as pessoas se fecham, não são humildes, não tem lugar neste presépio para elas, como não teve para Herodes. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A estrela estava lá para os reis magos e estava lá para quem quisesse ou pudesse ver. Mas nem todos quiseram, nem todos se abriram a este sinal e, portanto, nem todos se encontraram com Jesus. Jesus veio para todos. Ele quer salvar a todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos querem a salvação. Então, assumamos a nossa missão de conduzir todas as coisas para Cristo, conduzir todas as coisas para Deus, de onde provém a verdadeira salvação. Nosso verdadeiro Deus, o único Deus que existe, o verdadeiro Deus, está nesta manjedoura, e precisamos conduzir a nossa família, a nossa cidade, os nossos irmãos para este menino que nos salva. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,